Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Dando aquela risadinha para a bochecha subir, né? Que é a nossa marca registrada aqui no Pirações da Meia-Idade. E vamos falar de hoje de um tema que eu tava refletindo um pouco sobre isso. Eu tenho uma filha adolescente, né? Assim como muitos de vocês também. Vocês sabem, eu tenho 54 anos, prestes a fazer 55. E eu tenho uma filha de 15, porque eu fui mãe quase aos 40 anos de idade. Pois bem, vocês sabem que eu estou vivenciando nesse momento, simultaneamente, duas fases que são extremamente importantes na vida de uma mulher. Ou seja, quais são essas fases? Estamos vivenciando a adolescência, de um lado, né, na figura da minha filha, e a menopausa de outro na minha figura maravilhosa, os cabelinhos brancos, né, aquele calorzão. Isso aí eu já até tô conseguindo dar uma driblada por causa da Amora, que eu sempre faço propaganda aqui, e tá tudo mais controlado, mas a cabecinha tá aqui a 1000 por hora, com 1000 questões e tudo mais. Mas eu queria fazer uma proposta da gente rever alguma coisa aqui, que é o seguinte: qual é para você, ou qual foi, ou qual está sendo a pior fase na vida de uma mulher? Qual é a pior fase na vida de uma mulher? Vamos pensar do ponto de vista geral, tá? É claro que a gente tem momentos da vida que são ruins por fatos que acontecem em momentos completamente assim diferentes, que não são aquele geral. Mas assim, toda mulher passa pela adolescência e toda mulher passa pela menopausa. Ou está passando pela pré-menopausa e, né, sentindo todos aqueles sintomas e tal. Então eu decidi fazer uma listinha. Listinha é sempre uma coisa boa, né? De coisas que são assim, coisas muito ruins. A gente esquece, tudo bem, a gente esquece como é que foi lá a adolescência, porque já faz, muito tempo. A gente lembra das coisas boas. Ai, como eu tenho saudade daqueles bailinhos, das festinhas que a gente dançava música lenta. Ai, como eu tenho saudade de não ter responsabilidade nenhuma, de não precisar me preocupar em fazer comida e nem ganhar dinheiro para sustentar a família. Ai, como eu tenho saudade. Pois é, a gente fica lembrando muito da adolescência, pensando nessas coisas que foram, que realmente são muito boas. Mas o fato é que a adolescência traz também muitos momentos difíceis. E um desses momentos, que também acontece na menopausa, é os altos e baixos provocados, os altos e baixos de humor principalmente, provocados pelos hormônios. Pois a gente sabe que tanto na adolescência quanto na menopausa, esses altos e baixos são constantes e são uma marca registrada dessa fase da vida, das duas fases. Uma lá na ponta, a adolescência, e outra mais aqui para o meio, que é na meia-idade, a menopausa. Então, isso é um aspecto comum das duas coisas. Mas eu vou fazer uma listinha aqui. Eu vou ter que pôr o óculos para ver, porque obviamente uma das questões você começa a enxergar bem menos de perto, eu principalmente, certo? Que é o meu caso, mas assim, isso acontece com a maioria, que é aquela coisa de perder um pouco a visão, né, a visão próxima. Então vamos lá, o nosso músculo fica cansado e aí a vista dá aquele probleminha, né? Então vamos lá. No caso do adolescente, o adolescente, ele tem um problema, a adolescente. Ela não sabe, assim, para algumas coisas ela é pequena demais, ela é criança demais, para outras coisas ela é adulta demais ou ela é grande demais. Quantas vezes você já não se viu falando para sua filha assim: mas você já é uma moça, ou mas você ainda é uma criança, não está na idade de fazer isso. Ou seja, isso para quem é adolescente não é fácil. Vamos ver outra coisa aqui da minha lista. A coisa do adolescente de viver sempre em grupo, né, em turma, e para isso ele tem que encontrar os seus, ele tem que ser aceito pelo grupo, ele quer ser aceito. Então isso é um problema. Claro que você vai ter aqueles que têm uma personalidade desde muito jovem, muito forte, que não tá nem aí, mas a maioria tem essa questão de agradar todo mundo, de fazer parte daquele grupo, e nessa a gente acaba fazendo muita besteira, muita gente faz algumas besteiras e tal, porque quer agradar o grupo. Às vezes não é nenhuma coisa que eles queiram fazer, mas eles fazem para poder serem aceitos,
né? Então, mas de qualquer forma, isso é um conflito interno muito grande. Outra coisa, ser chamado de aborrecente. Pô, gente, na nossa época não tinha isso. É muito desagradável, né? Você ser chamado de aborrecente, assim do nada. É uma expressão que eu não gosto de usar e eu entendo os adolescentes que ficam chateados com isso. Outra coisa, sofrer bullying. Quem não lembra dos bullying que sofria quando era criança, adolescente? Na verdade, a gente não lembra muito. A gente tirava um sarro da minha cara, a gente esquece porque a gente passa por outras coisas. Mas o fato é que a perseguição, a coisa de expor alguma fragilidade nossa em público para outras pessoas, isso é extremamente chato. Eu mesma tive algumas questões na minha adolescência com relação a isso que me marcaram muito e assim, algumas que eu carrego até hoje, que a gente vai tratando com terapia, ou mesmo a gente ganha mais personalidade, né, quando a gente vai ficando mais maduro, e isso faz com que a gente acabe esquecendo essas coisas, mas é um sofrimento. Outra coisa que o adolescente tem, que a gente não ia ter de jeito nenhum, que é a exposição em redes sociais, que é uma coisa que potencializa ainda mais o bullying que a gente sofria, que ficava restrita a um grupo, que era aquela gozação, aquela tirar onda, tirar sarro, zoar, como eles dizem hoje, que a gente ficava restrita a um grupo, que era o grupo da escola, o grupo dos amigos da rua, do lugar onde a gente vivia. Hoje isso se espalha, né? Isso se espalha que nem pólvora, assim, vai, né, rapidinho, e expõe a pessoa de forma, mesmo que ela não queira, viu? Mesmo que ela não seja adepta de redes sociais, de ser uma pessoa que publica muito, que põe foto, mesmo assim ela pode ser alvo disso, e isso pode realmente comprometer muito a vida de um jovem nessa fase da vida. Outra coisa é depender dos outros para tudo. Você lembra? Você não lembra? O que era bom, que hoje a gente vê como bom, eu dependo da pessoa, a minha mãe que dependia dela, ela que corria atrás do dinheiro. Hoje, a gente olhando assim, na verdade, era uma coisa complicada, porque para tudo que você quer, você precisa pedir para os pais. Hoje a gente vê assim, pelo menos eu não tinha preocupação de pedir as coisas, né? Isso é uma coisa. A outra coisa, responder sempre aquela pergunta: o que você vai ser quando você crescer? Qual a profissão que você vai escolher? É claro que isso traz uma vantagem, né? Você pode escolher e pode errar e escolher de novo. Na nossa fase da vida, na menopausa, talvez a gente erre menos porque a gente sabe mais o que quer, porque a gente já errou lá atrás, ou porque a gente não teve oportunidade lá atrás e hoje a gente tem. Mas no caso dos jovens hoje, eles também são muito mais cobrados disso, eu acho. Não sei, eu sinto isso. A gente como pai investe na educação deles, mas a gente está sempre cobrando ali também um desempenho, né? Parece até um cumprimento de metas que a gente tem nas empresas com relação a ganhar mais dinheiro, a trazer mais resultado para as empresas, né? Então assim, a vida de adolescente não é fácil, né? E outra coisa é o nosso lado, o lado da menopausa. Bem, a menopausa por si só já é um problema, assim, digamos, que a gente sofre bastante, né? Com os fogachos, com as irritações, com o fato de perder um pouco da libido, o fato de você se ver envelhecendo, da pele cair, da bochecha despencar, da papada crescer e tudo mais. Mas também o adolescente está preocupado o tempo todo em se ele vai ser aprovado e tudo mais. A gente já tem uma coisa que é o seguinte: a gente já sabe o que quer, se os outros não querem, foda-se, né? O que importa é o que eu acho. Eu tenho muito mais assim determinação para saber o que eu quero, quem eu quero, se eu quero ser amiga daquela pessoa, se eu não quero. Ou seja, a gente não deve muita satisfação para os outros, né? Mas a gente não gosta também, assim como eles não gostam de chamar de aborrecente, a gente não gosta muito de ser chamado de vovó, de tia, de senhora. Eu, particularmente, pessoalmente, não tenho nenhum problema quanto a isso. Um dia desse eu entrei no elevador, tava com a minha filha, e a moça olhou pra mim, a senhora, e perguntou se eu era, é sua neta. Aquilo me provocou, assim, naquele momento, porque ninguém nunca tinha falado isso pra mim, entendeu? Mas, assim, no fundo, ela tava certa, eu podia ser a avó da minha filha, eu tinha idade pra ser a avó da minha filha. Mas não tem problema, é bom que já vai um pacote 2 em 1, entendeu? E é isso, a gente tem essa coisa de também
de se arrepender das coisas do passado e tudo mais. Mas o bom é que a gente se arrepende, mas a gente também tem muito mais determinação para correr atrás daquilo que a gente quer, né, gente? E sabendo isso, você saber para onde você vai correr, isso te dá muito mais chance de acertar, de errar menos. Então, é isso. Eu acho ali que são duas fases difíceis. Obviamente que na menopausa você tem aquela perspectiva de que você está atingindo ali uma reta, né? Uma reta rumo à velhice, né? E obviamente, desculpa falar, a vida que se vai, né? Que ninguém vai viver para a vida toda. Como diz meu marido, ninguém vai criar rabo e fugir pro mato, né? Mas a adolescência é aquela idade que só quem já passou sabe que é a flor da idade, né? Aquela coisa de você estar plena, né? No seu vigor, no seu metabolismo e tudo mais. Mas também não é fácil, não. Então é isso aí, gente. Falei um monte de besteira, falei demais, 11 minutos de vídeo. E o que você acha? Você lembra, assim, o que você achava ruim na adolescência? A gente esquece, né? A natureza é sábia. A gente só sabe o que está acontecendo agora. Então tá, gente, manda aí uma mensagem para mim. piraçõesdameidade@gmail.com. Como vocês viram, assim, é que eu já tinha esquecido, mas esse é o e-mail do Pirações. Manda, conversa com a gente, comenta, compartilha, faz o que você quiser, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima.